A lavagem nasal é um hábito de higiene e assim como você escova os seus dentes todos os dias, você também deveria lavar o nariz diariamente. Mas qual dispositivo utilizar, como fazer? É incrível como vocês têm resistência de fazer essa lavagem. Eu vou apresentar aqui para vocês vários dispositivos, vou demonstrar como a gente faz a lavagem nasal para você não ter mais esse tipo de resistência e a gente vencer esse desafio e aplicar diariamente na sua rotina. Eu sou a doutora Tayana Castro, otorrinolaringologista, rinologista, especialista em cirurgias endoscópicas do nariz e da garganta. E aqui no YouTube eu vou te trazer sempre temas relacionados à sua qualidade de vida, de como você pode respirar melhor. Primeiramente, não tem dispositivo perfeito para todas as pessoas. Você vai ter que ver qual funciona melhor para você. Nesse vídeo, eu vou te apresentar vários dispositivos, várias maneiras da gente lavar o nariz e você vai ver aí na sua rotina o que é que faz mais sentido para você. É muito importante que a gente faça a lavagem diariamente. Esse é um hábito muito recomendado. A lavagem diária, ela pode prevenir crises de rinite, de sinusite, controlar melhor as alergias. Então é recomendado que você lave diariamente. Mas o primeiro ponto que a gente precisa falar é de que tipo de lavagem eu estou falando. A gente pode fazer uma lavagem do dia a dia para aqueles pacientes que têm uma rinite leve, que não é um paciente em crise. Precisa de muito volume para essa lavagem? Não precisa. Então a gente pode lavar como? Com spray pressurizado, a gente pode utilizar a seringa para fazer esse tipo de lavagem. Agora, se é um paciente com sinusite, tá em crise, muito catarro, muita secreção, é um paciente que tem sinusite crônica que precisa colocar remédio dentro do soro para o remédio entrar nos seios da face. Ou então, um paciente em pós-operatório que tem muito coágulo, resíduo de cirurgia, esses pacientes a gente precisa de uma lavagem de maior volume. Então a gente vai precisar de uma garrafinha, a gente vai precisar de um lota. Então eu vou demonstrar todos aqui para você. Você não vai se afogar fazendo a lavagem nasal. Eu peço um voto de confiança para você tentar e experimentar. Vou mostrar um a um para vocês. O primeiro que eu vou te apresentar é o soro pressurizado. Esses sorinhos JET que a gente encontra aí na farmácia. Quais as vantagens desse dispositivo? Ele é prático, você pode levar para o trabalho, ele é portátil, ele é fácil de utilizar, ele tem um custo, né? Ele é um pouco mais caro se a gente for pensar no volume de soro que a gente precisa fazer, mas é uma excelente opção. Ele é fácil e prático. Como é que a gente vai utilizar? Esse dispositivo ele vai fazer um jato impressão do soro e vai conseguir umidificar a cavidade nasal. Como é que eu recomendo aplicar? Sempre que você for fazer esse jato, aperta e conta 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Até você sentir que foi um gostinho de soro para a garganta. Aí você tem certeza que ele passou por toda a cavidade nasal e conseguiu ajudar aí no transporte mucociliar. Então, ele é muito bom para o paciente do dia a dia, para o paciente que está fora de casa, para o paciente que tem uma rinite leve. Se você tem mais secreção, muito catarro, talvez esse não seja o melhor dispositivo para você. O segundo dispositivo que eu vou te apresentar é a seringa. A seringa, para um adulto, eu recomendo pelo menos 20 ml. Se você for lavar o nariz com 5 ou 10 ml, é muito pouco para um adulto. Então, pelo menos 20 ml de soro. Você pode utilizar ou uma sem bico ou um adaptador para proteger o bico, para ficar mais confortável na hora de fazer a lavagem nasal. E qual é a vantagem da seringa em relação aos demais? Barata, muito prático da gente utilizar e você pode regular o volume. Então você não precisa fazer apenas uma seringa. Você fez uma, viu que ainda tem secreção? Pode fazer mais. Então assim você consegue ajustar melhor o volume que o paciente vai precisar, você não fica refém aí da quantidade. Então é um excelente dispositivo. Qual é a desvantagem da seringa? Muitos de vocês têm dificuldade. Então vocês ficam às vezes, ai doutora, foi para minha garganta, não saiu pelo outro lado, incomodou meu ouvido, não consigo fazer, tô achando que tô me afogando. Então, apesar de ser um dispositivo prático, você precisa aprender o jeitinho certo de fazer. E eu vou demonstrar agora para você tirar todas essas suas dúvidas.
Então, primeiramente, a gente vai se posicionar corretamente. Então, tronco discretamente inclinado para frente. A seringa, você pode inclinar um pouco a sua cabeça, deixar ela bem encaixada na narina, vedada na narina quando você for aplicar. E aí você vai apertar lentamente de maneira contínua. Você não vai fazer força. Aqueles vídeos que você vê na internet da pessoa fazendo uma pressão exagerada nessa limpeza com seringa, está errado. Isso vai doer o ouvido, vai incomodar, vai te causar uma otite. Você não precisa aplicar força, não é a pressão, é a quantidade de soro que você aplica. Você pode fazer 1, 2, 3 seringas, quantas você achar que precisa na lavagem. E não necessariamente o soro ele precisa sair pelo outro lado para ela ter sido efetiva. Se ela cai na garganta ou se ela simplesmente fica retida no nariz e sai pela mesma fossa nasal, não quer dizer que está errado. Isso geralmente é um erro de técnica, ou você não inclinou direito a cabeça, ou o tronco não estava para frente. Uma outra dica que eu gosto de passar para os pacientes: língua contra o céu da boca, veda o palato, isso não vai fazer cair o sorinho na garganta, fica mais confortável. Então, o importante é que não te cause desconforto e você pode aí fazer várias seringas na mesma lavagem se você achar necessário. Você tá gostando desse vídeo? Tá aprendendo a lavar o nariz aqui comigo? Se você gostou, aproveita, se inscreve aqui no canal. Eu tô fazendo outros vídeos semelhantes aí pra você, então não perde os próximos que estão por vir. E deixa um comentário aqui, me conta a dúvida, me conta como é que você tem feito essa lavagem na sua casa, que eu quero te ajudar da maneira que eu puder. Vamos continuar então. O próximo dispositivo é a garrafinha de lavagem nasal. Ele é o queridinho de muitos e meu também, e eu vou te falar porque que eu acho fantástico esse dispositivo. Esse dispositivo, ele trouxe pra gente aqui, para o Brasil, antes só tinha fora, a gente tinha que importar essas garrafinhas, agora já está disponível em todas as farmácias, de maneira acessível a todos. Qual é a vantagem? O volume. Se a gente pensar, uma seringa tem 20 ml, uma garrafinha tem 240 ml. Então a gente consegue com ele fazer uma lavagem de alto volume e fazer uma lavagem de alta pressão. Então eu consigo mobilizar secreções com muita facilidade com esse dispositivo. Então eu gosto muito para pacientes que estão em crise de sinusite, para pós-operatório que precisa imobilizar secreções mais espessas, hemostático de cirurgia, por exemplo, colocar a medicação, enfim. Ou para aquele paciente que está bem adaptado, que sabe lavar, que quer utilizar na sua rotina, utilize. Ele é excelente, como eu te falei. Não existe dispositivo perfeito, é o que se adequa à sua rotina. Eu vou demonstrar para você não ter dúvida. O grande receio de vocês é de se afogar. Ai, doutor, é muita quantidade de soro. Será que eu não vai para minha garganta? Será que eu não vou me afogar? Não afoga. Inclusive, você pode respirar durante a lavagem, você pode falar durante a lavagem. Então, é seguro, é tranquilo. Eu vou demonstrar para você para não ficar nenhuma dúvida. Para fazer essa lavagem, eu sempre recomendo que você aqueça a solução discretamente morna, né? Então você pode deixar de 10 a 15 segundos no micro-ondas para quebrar o gelado. E a posição aqui é diferente da seringa. Você também inclina seu tronco para frente, mas você não inclina a sua cabeça. Você vai deixar a sua cabeça discretamente inclinada, olhando para o ralo da pia. Não fica se olhando no espelho também, porque isso acaba atrapalhando o posicionamento da cabeça. A cabeça é para baixo, olhando o ralo. Você vai vedar a garrafinha adequadamente na sua narina, para ela não escorrer pela mesma fossa nasal. Não vai apertar com força, você vai apertar na mínima quantidade necessária para escoar o soro pela outra fossa nasal. Se você fizer pressão, você vai se machucar e o soro para o ouvido não é o que a gente espera nessa lavagem. Outra coisa, você pode vedar a garganta, assim como eu expliquei com a seringa, a gente empurra a língua contra o céu da boca para poder impedir que ela caia na garganta e ela vai sair pela outra fossa nasal. Você pode respirar pela boca enquanto você faz essa lavagem. Você vai aplicar metade da garrafinha em uma fossa nasal, deixar ela expandir novamente e fazer a metade na outra fossa nasal. Então fica 120 ml de cada lado na narina. Se você sentiu desconforto nessa lavagem nasal,
interrompa. Pode estar acontecendo duas coisas. Ou você ainda não acertou a técnica, você está fazendo errado, ou você pode ter algum fator obstrutivo. Você pode ter um desvio de septo muito importante, um corneto, um pólipo, uma lesão no nariz, que está impedindo essa passagem, fazendo a pressão e você está sentindo desconforto. Doeu, interrompa, procure um especialista e veja se está tudo correto e se você está autorizado para fazer essa lavagem. O último dispositivo que eu vou apresentar aqui para vocês é esse dispositivo que chama-se Lota, né? Ele já existe há bastante tempo no mercado, chegou também nas farmácias há pouco tempo. E qual é a vantagem desse dispositivo? Ele também é de alto volume, então ele tem 240 ml, assim como a garrafinha, mas ele é de baixa pressão. Então, para quem eu indico esse dispositivo? O paciente que não tolerou a garrafinha por conta da pressão vai se adaptar muito mais tranquilamente ao Lota, que ele também vai conseguir aí mobilizar mais secreção pelo volume, mas sem aquele incômodo da pressão na garrafinha. Então é uma excelente opção pra gente, é bem confortável. As pessoas que fazem yoga já praticam isso há bastante tempo e é mais uma opção aí para você ter para tentar fazer a sua lavagem em casa. Vou te demonstrar também como é que a gente faz. Nessa lavagem a gente vai se posicionar com o tronco inclinado para frente, vamos inclinar um pouco mais a cabeça, assim como a gente faz com a seringa, vamos deixar bem vedada na narina e pela gravidade a solução vai começar a sair pelo outro lado da fossa nasal. Você faz metade da quantidade em uma fossa nasal, alterna e faz a outra metade pela outra narina. Com isso, você consegue também uma lavagem muito efetiva e uma ótima opção. Então, independente do dispositivo que você está utilizando, o importante é que você faça a lavagem nasal diariamente. Experimenta! Se você fizer, tenho certeza que você vai gostar, vai se adaptar e vai trazer aí esse benefício para sua rotina.